Aí eu fiz N coisas, aí eu fui, pô, fiz teatro, televisão, fiz novela pra caramba. E aí eu fui tentando conciliar com outros trabalhos, né? Tipo, eu trabalhei no Banco do Brasil, eu era aquele cara, eu posso te ajudar? Ô, Chico, Manda. como é que surgiu a dublagem na sua vida? Quando você percebeu que você tinha uma... Porque sua voz realmente é uma voz diferenciadíssima. Graças a Deus. E quando você percebeu não só que você tinha uma voz que casava com isso, mas também o interesse pela dublagem? Cara, isso rolou muito de forma indireta, né? Porque na minha família a gente não tem ninguém que é do meio artístico, né? Eu sempre fui, assim, tipo... Eu fui moldado pelos filmes que os meus pais alugavam em casa, né? Então, a gente via muito filme na TV, alugava muita fita. Então, pô, cresci vendo Braddock, Bruce Lee, né? Stallone, Rambo, essas coisas. Então, isso pra mim sempre foi uma coisa muito forte na minha vida. Mas só que meu pai, ele sempre foi um cara muito de observar, assim. Ele tinha uma percepção auditiva muito boa. Aí ele tava vendo um filme e ele falava, aí, filho, parece a voz, é o Seu Madruga aí no filme. Aí eu fiquei assim, hã? Seu Madruga? É a voz do Seu Madruga. Aí eu ficava pensando, pai, é mesmo. Mas tá diferente. Tipo, 3, 4 anos de idade. Aí depois eu comecei a entender. Aí eu falei, pai, o Jasper aí no filme. Aí eu comecei a entender isso. Só que eu não sabia o que era dublagem. Muito pequeno. Você já tinha uma percepção auditiva boa, então, para reconhecer as vozes. Já. Então eu reconhecia muito, assim. Em 94, com o boom dos Cavaleiros, né? Graças a uma matéria que teve na revista Herói, eu vi uma edição que tinha uma entrevista com os dubladores, né? Que tinha os 5 de bronze mais a Saori. Aquilo ali foi definitivo pra minha vida. Eu falei, cara, eu quero ser isso aí. Eu quero fazer esse negócio. Porque eu ficava viajando assim, eu ficava, caraca, que maneiro, mano. O cara tem a voz do Seiya. Como é que é isso? O cara abre a boca e é a voz do Seiya. Cara, quando eu assistia quando era criança, eu achava que a voz era dos personagens mesmo, cara. Então, Pra mim, o criança... Seiya, a voz do Seiya é o Seiya que tá dublando ali. Então, só que meu pai falou pra mim que, tipo... não, são pessoas que emprestam a voz. Porque meu pai falava assim, tá vendo aqui, ó? Sabe o Popeye? Aí eu falei, sei. Esse cara aqui da escolinha. Eu falei, Eu ficava assim, ele que faz a voz do Popeye. Aí, tipo... Aí ele prestava, tipo assim, ele mandava eu prestar atenção no tom de voz, assim, entender e tal. Aí eu começava... ele faz ele fala assim, o seu peru aí, né? Aí eu comecei a me entender. Falei, nossa, cara, que legal. Tinha também a Bela e a Fera, que tinha aquele candelabro lá, aquela velhinha e tal. Era o Ivan Cury que fazia a voz. Também estava na escolinha do professor Raimundo. Virou meio que uma brincadeira familiar de achar quem era o dono da voz. Então meu pai se ligava muito nisso, muito, muito. Ele reconhecia na novela e tal. E aí eu fui pegando esse negócio. E aí, nos Cavaleiros, aí isso foi definitivo pra minha vida. Eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio. Só que aí, como a gente não tinha internet, como a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje, eu demorei muito pra conseguir, né, entender, achar os caminhos, achar os caminhos e tal. Aí eu fiz N coisas, aí eu fui... fiz teatro, televisão, fiz novela pra caramba, fiz inúmeras peças. E aí eu fui tentando conciliar com outros trabalhos, né? Tipo, eu trabalhei no Banco do Brasil, eu era aquele cara, eu posso te ajudar? Ficava com um jalequinho assim. Vou te ajudar a fazer um depósito. Olha o tamanho do homem. O Voguinho te oferecendo ajuda. Jason Momoa. Imagina, né? Imagina. Tinha até cabelo na época. Cara desse tamanho, posso te ajudar? Falei, não, tô indo embora, já resolvi o problema. Tá tranquilo, pô. Aí o último trabalho que eu tive, cara, foi no Ministério Público lá no Rio. Eu trabalhava no CIAC, que era o Centro Integrado de Apuração Criminal. Eu era analista de inquérito. Caraca, Muito louco, né? que rolê O cara aleatório, deu um cara. 360 aí, né, velho? Mas eu nunca gostei disso. Era só pra... O que eu fazia, né, cara? Não que eu fosse igual ao Seu Madruga, eu não gostasse de trabalhar. Mas eu não podia ter um trabalho tipo de 12 horas pra poder... como eu posso falar? Tipo, eu tinha que eu estudava, eu fazia as peças, eu fazia televisão. E aí, na época do Ministério Público, eu já estava ingressando para a dublagem. Tanto que depois que começou a dar certo, eu recusei uma proposta de virar extra quadro, né? E que é tipo como se fosse um cargo político, assim.
tipo, dependendo da chapa que tá no Sim. MPRJ, você fica. Aí se mudar, pode ser que te mantenham ou você vai embora. Sim, sim. É, Então, vaga de você confiança, goza né? dos mesmos benefícios que um servidor público Sim. estabilizado, mas você tá ali sujeito a algumas mudanças. Vaga de confiança, né? É, Mudou mas- o cargo, É. pode ficar ou não. Mas aí eu era muito bem relacionado, é capaz de eu até seguir carreira lá. Mas não era o que eu queria. Não era o que eu queria. Então, tipo, eu recusei essa proposta porque a dublagem começou a dar muito certo para mim. E nessa época eu também estudava para ser sargento de carreira. Nossa Caramba. senhora. E a pessoa ir lá na ESA, Escola de Sargento das Armas, isso não é para mim, não. Aí, Mas pra colocar o pessoal em forma com essa voz, ele colocava rapidinho. colocava. Pô, imagina. Sentido, todo mundo, né? Como é que é? Sentido. Porra, na hora, o cara que tá moscando, ele faz o sentido Imagina. na hora. E isso daí você tava fazendo o que? Era teatro? Era. Ah, fiz teatro, fiz inúmeras participações em novelas na Globo. Tipo, fiz delegado, segurança, polícia, bandido, instrutor de academia. Fiz um monte de coisa, enfermeiro. Cara, que Top rolezão demais, aleatório. né? Né? É o Não, Ronaldinho rolezão. Gaúcho da dublagem, Chico. Ó, por todos os exemplo, aquela lugares, novela Pé na Jaca, eu apareço direto, assim, cara. Se prestar atenção, tô lá como lutador, sou personal, sou segurança. Dá umas porradas lá no Marcos Pasquim. O cara é vários personagens dentro da novela. Fiz nada. muita coisa. Paraíso Tropical também. Fiz figuração nos Mutantes da Record. Não, mentira. Mentira. Mentira! Não, mano, isso eu preciso ver, velho. É Fiz, nada. cara. Eu vou achar. Eu era um dos agentes, cara. Aqueles caras de preto que entravam a pegar os mutantes e tal. Eu era um daqueles caras que entravam. Pô, eu assisti essa novela 2 vezes. Completa, que tem Mentira, a 2 parte vezes? 2 vezes Mas seguida. pagando promessa? O que é? Não, pô, eu gostava pra caralho da novela. Não, calma lá, eu gostava. Aí nosso depois X-Men. minha mãe começou a reassistir lá aquela... Meteu um TV Box piratão, né? Com as novelas desbloqueadas lá. Olha Aí só. começou a assistir. Eu nem queria assistir, mas tava rolando, o bagulho me prendeu Ah, sem vou querer. ver. Aí eu falei, vou ver, eu gostava. Prendeu sem querer. Gostava, velho. bom Perdeu tão demais. sem querer que assistiu 2 vezes. Mas agora Nossa, vou ter que assistir gostou de novo, mesmo. terceira, pra Não, poder tentar ver me o achar Chico. lá, que eu tô bem diferente. É. Tô sem barba, tô com cabelo. Vixe, vai ser difícil então de achar, hein? Eu já Vai. tentei procurar, não achei, não. Sério Eu mesmo? fiz Mutantes, eu fiz Raio de Sol, acho que Luz do Sol. Uma novela dessas da Record, assim, era ruim, hein? Era ruimzinha a novela mesmo. Bom, fazia lá, eu era um dos seguranças do condomínio, assim. Só fazia isso, cara. O papel mais diferente que eu fiz foi nos normais. O papel mais diferente nos normais. Né? Foi, que eu fiz. Fez o quê? Era uma externa que foi na antiga boate Help em Copacabana, né? Que eles alocaram lá para as gravações. E aí a Fernanda Torres, né? Parece que ela, tipo, ela cai no meio da balada, eu era um dos enfermeiros que ajudava ela. Né? Socorrer. Aí tá lá eu. Você tá tudo bem? Tá tudo bem. Cara, ele tá em Tá todos. Ó, outra também que eu fiz muito, vocês vão lembrar, Zorra Total. Não, Zorra Total é top, Zorra mano. Total fiz muito, cara. Sabe aqueles figurantes que assim, tipo, tinha diferença assim do tipo, tinha a figuração normal e tinha figuração específica. A específica, quem já era ator, você tinha algumas falhinhas e tal, você interagia assim, né? Aí, por exemplo, tinha aquele do metrô que ficava assim. Aí tinha um personagem lá que ficava vendendo coisa dentro do metrô e saía esbarrando todo mundo. Aí eu ficava assim, ô, o que é isso? Ô? Eu não sabia dessa história não, cara. Pô, podia fazer um corte de cada aparição sua. Cara, tem que ter paciência pra achar, mas eu vou tentar achar. Fazer um corte de cada aparição sua nas novelas, nas séries. Nossa. Seria iradíssimo. Cara, seria muito, foda, né? muito, Mas, muito. porra, achar deve ser difícil pra caralho, mano. Deve ser difícil. Ainda mais que ele tinha cabelo e não tinha barba. Nem ele vai ser chato. Nem Eu ele. consegui achar no Pé na Jaca, eu lutador, assim, de wrestling. Era lutador de. Eu tava com muito aquele top, macacão velho. ridículo, assim, que marcava o saco. Que marcava o saco. Caralho, muito escroto. Aí, quem quiser ver o tamanho da peça, vai lá, né? Vai ver o tamanho da jaca, É, vai ver. Cara, pelo irreconhecível, eu maca- tava com o cabelo, pelo tipo,
pouco maior que o teu, penteado pra trás, assim. Sem barba. Outra pessoa, cara. Outra pessoa. Deixou pra trás. Vou mudar o visual completo agora. Não vou me achar nunca mais. Mas tava com bombadão ainda? Tava fortinho, tava fortinho. Tava forte não. Pra você fazer esses papéis de... Não, é porque eu era grande, de lutador, né? Não, eu era grande. Eu era bem... Aí você veio pra São Paulo em que ano? 2014, né? Comecei vindo pra dublar algumas coisas específicas. Aí depois eu fui conhecendo outras casas e acabei ficando. Quando foi lá, acho que pra 2016. Aqui acaba sendo mais forte que o Rio do que... Cara, pra na mim dublagem? sim. Pra mim sim. Não que eu trabalhasse pouco no Rio, mas Sim. aqui, tipo... Tem mais opções. Sim. Aqui eu não posso reclamar, não. Graças a Deus.